Você está bem, irmão? Você está com o coração cheio de Jesus aí? Eu tenho expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas nesse dia. Sabe, muitas vezes a gente caminhando com Jesus diante de algumas circunstâncias e situações, a gente cria planos para aquilo o que Jesus ainda vai fazer. Isso é bom, amém? Mas nós precisamos também criar o hábito daquilo que o Senhor vai fazer agora. Sabe, muitas vezes criamos uma expectativa no futuro e esquecemos daquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Então quero que você abra seu coração e receba aquilo que Deus quer falar com a gente. Abra comigo em 1 Samuel. 1 Samuel 1. Capítulo 1, do verso 1 ao 3. Vamos ler comigo. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, repete comigo, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram, diga, sacerdote do Senhor. E eu quero falar um pouco disso com vocês hoje. Queridos, o intuito dessa mensagem é gerar em mim e em você um senso de responsabilidade, temor, reverência e convicção de quem é o Senhor em nós. Então não se assuste. A palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, se era uma mensagem pregada de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, amém? Eu sei que muitas vezes uma mensagem respaldada no Antigo Testamento parece um pouco dura e pesada, e normalmente é, mas ela tem um respaldo bíblico. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, eu quero dar ênfase nesses dois homens, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, que eram sacerdotes do Senhor. E naquela época, qual era a função do sacerdote? O sacerdote, ele tinha uma função importantíssima. O sacerdote era alguém que tinha um chamado. Sacerdote era alguém que tinha pedigree. Era alguém levantado pelo Senhor. Então o sacerdote, ele tinha algumas funções. Ele precisava ensinar a lei de Deus para o povo. Ele era instruído a interceder diante de Deus pelo povo. Levar as questões do povo até Deus. Trazer as questões de Deus para o povo e cuidar e recolher as ofertas que o povo entregava ao Senhor. Então essa era a função de um sacerdote. E a Bíblia está dizendo que essa era a posição desses dois homens, filhos de Eli, sacerdote do Senhor. Queridos, nós cremos que após a vinda de Jesus,
Jesus veio e nos deu livre acesso. O véu se rasgou e todos nós somos sacerdotes de Deus. Então hoje nós temos livre acesso. Hoje nós não precisamos de um intermediador entre nós e o Senhor, porque o véu foi rasgado. Jesus veio e cumpriu isso. Então hoje nós temos livre acesso, somos todos sacerdotes. Então nós temos uma grande responsabilidade diante do Senhor. Mas o véu foi rasgado. Amém? Então, abra comigo agora 1 Samuel 2, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, amém? Glória a Deus. 1 Samuel 2, do 12 ao 17. Que diz assim: os filhos de Eli eram ímpios. Em algumas versões diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, ou seja, filhos das trevas. Então, quando a gente começa a ler isso, a gente já pensa, espera aí. Mas há uns versos antes, a gente lê o quê? Que os filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Vamos continuar. Os filhos de Eli eram ímpios e sacerdotes. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente carne crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Queridos, quando eu li isso, e eu confesso que o Senhor estava, eu até dividi com a Gra, o Senhor falando comigo sobre essa passagem de Samuel, e eu vou fazer uma oferta. Falei, tem uma palavra de oferta. E durante esses dias o Senhor falou uma mensagem. E eu confesso que quando eu li isso, eu tive um temor absurdo. E naquela época, a Bíblia diz que existia um protocolo, uma forma de se entregar a oferta ao Senhor. Existia uma forma e um protocolo para entregar essa carne como oferta ao Senhor, diante do sacerdote. E uma delas, vocês podem ler depois em Levíticos, que vai descrever bem isso. E uma delas é que era proibido consumir a gordura. Porque a gordura, ela deveria ser queimada e a carne deveria ser assada. Era proibido consumir a gordura porque era uma oferta do Senhor. E a carne deveria ser assada porque também era proibido consumir sangue. Então o que a Bíblia está dizendo aqui diante desses homens é que eles estavam completamente corrompidos diante das ofertas do Senhor. Eles estavam completamente possuídos por algo nada de Deus. E é impressionante quando a Bíblia fala, esses homens eram sacerdotes do Senhor.
Eles estavam diante de uma posição sacerdotal. Sabe, queridos, quando eu leio isso, eu fico pensando e eu trago muito sobre os dias atuais. Nós não podemos brincar com a posição que o Senhor nos chamou. O que eles estavam fazendo era brincando com o lugar aonde Deus o colocou. Sabe, em Levíticos 3, 16 e 17, vou fazer duas referências somente de Levíticos, falando dessa questão da oferta, da gordura e do sangue. Que diz assim, Levíticos 3, 16 e 17: o sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quem quer que vivam, não comam gordura alguma, nem algum sangue. Levítico 7, 25 e 26 diz assim: quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor numa oferta preparada no fogo, será eliminado no meio do seu povo. Onde quer que vocês vivam, não coma sangue de nenhuma ave, nem nenhum animal. Quem comer sangue, será eliminado no meio do seu povo. Então existia um decreto do Senhor. E esses homens, como sacerdotes, como uma posição de muita responsabilidade e influência, eu tenho certeza que eles sabiam desses decretos. Eles sabiam qual eram as funções deles. Eles sabiam aquilo que agradava o Senhor e aquilo que não agradava o Senhor. Simplesmente eles decidiram por fazer como eles bem entendiam. Eles decidiam por ter uma conduta e viver de uma forma que eles queriam. Simplesmente quando alguém chegava diante do auxiliar para entregar uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz, nós lemos aqui, o auxiliar chegava com um garfo, pegava o que viesse no garfo para consumo pessoal. Eu quero dizer para vocês hoje, se coisas que o Senhor ministrou sobre a minha vida, que existem inúmeras coisas que o Senhor entrega para nós, que nós não podemos consumir, porque isso é oferta a Ele. Existem coisas que o Senhor nos entrega, que não é para consumo. Existem coisas que o Senhor nos entrega, que é somente para que a gente possa dedicar a Ele. Esses homens tinham um desprezo com o culto do Senhor. Eu me lembro na mensagem que a Dé fez, sobre o que é culto, como devemos nos portar no culto. E uma das coisas que a gente aprendeu e aprende é que nós não vamos, Senhor Jesus, a gente não vem para a igreja para consumir o culto. A gente vem para a igreja para prestar culto. Então esses homens, eles tinham um desprezo com o culto. E a gente pode ver em 1 Samuel 2,17, que diz assim: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Porque essas ofertas eram uma oferta de um altar para cultuar ao Senhor. E eles simplesmente desprezavam isso. Queridos, eu quero falar com você e comigo hoje sobre não brincarmos com o lugar e a posição pelo qual o Senhor nos chama a viver. Nós não podemos negligenciar esse lugar pelo qual o Senhor nos chama, pelo qual o Senhor nos chamou. Nós precisamos
e entender cada vez mais, aprender cada vez mais o que é cultuar o Senhor. O que é que Ele deseja e como Ele deseja que a gente entregue as nossas ofertas a Ele. Sabe, brincar com a posição que o Senhor nos chamou é um risco. Mas também é um risco de desprezar e negligenciar a autoridade que o Senhor nos deu. Tem uma frase que eu li em um livro, que diz assim, um livro de Dan McCollum. Ele diz assim: saber quem Cristo é diferente de saber quem você é em Cristo. Quando você perde a identidade em Cristo, você renuncia à autoridade de Cristo. Uau! Queridos, somente saber quem Cristo é não é suficiente. Nós precisamos saber quem Cristo é, mas imprimir e aceitar em nós a identidade que vem dele. A identidade de Cristo em nós vai fazer que a gente tome posse da autoridade que só há nele. Então quero repetir, saber quem Cristo é diferente de saber quem você é em Cristo. Quando você perde a identidade, você renuncia à autoridade. Sabe, nessa noite, eu quero que você tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus. Qual é a posição que o Senhor te chamou para viver? Qual é o lugar que o Senhor te chamou para viver? A gente não pode brincar e desprezar e tratar de qualquer maneira o lugar que Ele nos chama a viver. Então a nossa posição em Cristo Jesus, e eu não estou falando de uma posição na igreja, eu não estou falando de uma posição ministerial, então nós precisamos ter a convicção e a certeza da nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos nele. Para que a gente não negligencie, para que a gente não brinque com a posição que Ele nos chama a viver. Então, queridos, esses homens, eles desprezavam o culto. Eles brincaram com a sua posição. Sabe, nesses últimos dias, o que a gente tem visto a respeito da realidade da Igreja de Cristo, não brasileira, mas mundial, é que em muitos homens chamados pelo Senhor, muitos homens de Deus, que têm uma posição no reino de Deus, chamado por Deus, estão brincando ou brincaram com a sua posição. Consumindo aquilo que não era deles, consumindo e pegando para consumo pessoal algo que é do Senhor. Queridos, a glória da igreja de Jesus não é de um homem. A glória da igreja é sobre uma pessoa de Jesus Cristo. Não podemos tomar esse lugar para consumir para nós essa adoração. Nós não podemos tomar para nós este lugar. Senão estamos como os filhos de Eli, consumindo a oferta que é do Senhor, para uso pessoal. Que Deus nos afaste do lugar de consumo daquilo que não é nosso. Nesses dias nós temos visto inúmeras coisas
Queridos, eu não estou aqui como alguém apontando um ministério ou uma pessoa, mas eu estou aqui para um chamamento a respeito da verdade bíblica sobre as nossas vidas. Mas como esses homens, todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Qual é a oferta que nós estamos oferecendo a Ele? Nós precisamos entender que Ele é digno de todo louvor e adoração. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Nós não podemos tentar tomar esse lugar, essa posição, porque nós temos um lugar de autoridade, nós temos um lugar de destaque, nós temos um lugar de influência diante da igreja de Jesus. Queridos, eu estou cada dia mais convicto que o lugar mais perigoso para se estar é no púlpito de qualquer igreja. Cada dia mais convicto que esse é um lugar perigoso. Para mim e para qualquer ser humano. Sabe, irmãos, tratar com zelo e temor o lugar que o Senhor te colocou, o Senhor te chamou. Eu quero que você saia daqui hoje com uma convicção, uma certeza de que quem Cristo é e da sua identidade nele. Para que você não despreze, para que você não deixe passar nenhuma autoridade que há sobre ele, mas que ele já declarou sobre sua vida. Eu disse para algumas pessoas ontem que nós nos reunimos, falei com elas e disse, eu estava meditando sobre palavras do Senhor, palavras que Deus declarou sobre a minha vida, nesses dias. Chorando por algumas coisas que a gente tem ouvido a respeito da igreja de Jesus, da conduta de homens de Deus, que um dia estavam diante do Senhor, que um dia estavam com o coração alinhado diante das coisas de Deus, em que o propósito era Ele, e no caminho negligenciar as ofertas para consumo pessoal, tomar a posição de autoridade para consumo pessoal. Quando a gente ouve essas coisas, queridos, o coração fica em pedaços. Eu estive em Curitiba agora nesse último final de semana com alguns irmãos aqui da igreja, foi uma bênção. E a gente estava em um momento conversando sobre algumas coisas junto com o Farley. E diante dessas coisas, algumas questões terríveis a respeito da igreja, de posição, de homens de Deus, que nos deixa triste. Sabe, queridos, nós que temos a real intenção de viver uma vida centrada no Senhor, nós não estamos livres disso. Nós precisamos entender que todos estão sujeitos. Mas eu creio que existe uma medida de quebrantamento, arrependimento, uma medida pelo qual vem do Senhor para que a gente possa alinhar o nosso caráter, as nossas decisões, a nossa posição diante do Senhor. Queridos, todo ser humano precisa de limite. Esses dois homens, eles decidiram não temer ao Senhor. E eles brincaram com a posição pelo qual o Senhor o chamou. Porque a Bíblia é clara, sacerdote do Senhor. Você consegue imaginar
Alguém levantado e chamado como sacerdote do Senhor, não se importar com a oferta ao Senhor, com as coisas do Senhor, com o povo do Senhor. Sabe quando a gente lê algumas coisas terríveis na Bíblia, no Antigo Testamento, que eu sei, irmão, às vezes você vai ler o Antigo Testamento, tem que pôr uma toalha embaixo da Bíblia, de tanto sangue que você vê. Mas a realidade é que nos dias atuais nós estamos vendo coisas terríveis. Não é possível, Deus. Homens e mulheres se vendendo por uma posição. Homens e mulheres entregando um propósito, um chamado, um lugar de autoridade ao Senhor, para prazer pessoal, para consumo próprio, se fartando das ofertas que é do Senhor. Que o Senhor nos dê graça, entendimento, clareza. Queridos, a minha oração nesses dias é para que o Senhor guarde o nosso coração, para que a gente possa vencer e passar esses dias com um coração cheio da presença de Deus, com um temor acima do normal. Nós precisamos aumentar o nosso temor diante das coisas de Deus. Então os filhos de Eli brincaram com a posição que o Senhor chamou para viver. E eu quero falar um pouco, não é o foco da minha mensagem, mas eu quero mencionar um pouco, porque é impossível falar dele sem falar de Eli. Eli, pai de Ofni e Finéias. Eli significa Jeová é meu Deus. Eli, um sacerdote, um homem sábio, escolhido por Deus para governar um povo, uma nação. Um homem com uma missão de apresentar Deus ao povo. Um líder influente. Um líder estável, por governar o povo por 40 anos. Um homem sensível a Deus, que tinha percepção espiritual. Um homem que tinha comunicação com Deus. Um homem que tinha a revelação das coisas de Deus. Um homem cheio de percepção. Como a gente pode ver em 1 Samuel 3, do 2 ao 10, quando Deus chama Samuel, Samuel estava com Eli. Abre comigo, 1 Samuel 3, do 2 ao 10. Diz assim, certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, olha o que a Bíblia diz, Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga,
Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Queridos, esse era o homem. Eli. Eli foi um homem de Deus que impulsionou a vida de Samuel. Esse homem temente ao Senhor, um homem prudente, um homem cheio de sabedoria, que governou o povo por 40 anos. Mas esse homem também negligenciou a autoridade dada por Deus. Nós podemos ver que ele se fez omisso diante de algumas questões diante dos seus filhos. Eli cheio de autoridade, negligenciou a autoridade de Deus sobre a vida dele. Enquanto os filhos brincavam com a posição que Deus tinha o chamado, Eli tratava tudo com muita seriedade. Mas mesmo assim, negligenciou a autoridade. Abra comigo, 1 Samuel 2, 27 ao 30. Diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subiram ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai, para que me ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão totalmente desprezados. Abre comigo, 1 Samuel 3, do 11 ao 18. 1 Samuel 3, do 11 ao 18. E o Senhor disse a Samuel. Lembra que nós lemos agora que o Senhor chama Samuel e Eli deitado, Samuel vai até ele: meu Senhor, o Senhor está me chamando? Não, acabamos de ler. E Eli percebe que o Senhor estava chamando Samuel. E a mensagem que Deus queria entregar para Samuel é essa aqui que nós vamos ler agora. 1 Samuel 3, do 11 ao 18. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante o sacrifício ou a oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Pois esse o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor falou para você? Não esconda de mim, Samuel.
Olha isso. O que ele diz a ele. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Querido, Samuel recebe uma palavra do Senhor a respeito da vida de Eli. Então Samuel, imagino eu, na casa de Eli, foi despertado por esse homem. O Senhor está te chamando, Samuel. Responda, é o Senhor. Ele quer falar com você. Eu imagino Samuel recebendo isso do Senhor. E quando ele sai, ele fala: meu Deus, cara. A palavra do Senhor é para você, Eli. A palavra que o Senhor me deu é a respeito de você e sua família. Você negligenciou o seu papel. Você priorizou os seus sentimentos. Você priorizou algumas coisas e não teve coragem de assumir o seu lugar de autoridade. Queridos, eu imagino o Eli recebendo isso. E uma coisa que eu fico com vontade de chacoalhar aqui é que a Bíblia diz: então Eli disse, Ele é o Senhor, que o faça o que lhe parecer melhor. Irmão, a minha expectativa diante disso é que Eli caísse de joelhos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu negligenciei. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu priorizei outras coisas. Mas ele simplesmente aceita que ele faça o melhor. Queridos, e a gente vai logo à frente lendo e a gente vê a palavra de Samuel se cumprindo sobre a vida de Eli e de seus filhos. Imediatamente quando Samuel libera a palavra sobre Eli, a arca de Deus ela é tomada, e depois você pode ler lá. Ela é tomada pelos filisteus. E então se cumpre a palavra de Samuel sobre a vida de Eli e sobre a sua família, sobre a sua casa. E ele morre. Seus filhos morrem. E a sua nora morre. Brincaram com a presença de Deus. Brincaram com a posição que o Senhor chamou. Negligenciaram a autoridade que estava sobre a vida deles. Abra comigo 1 Samuel 4, do 12 ao 18. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira. Ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Queridos, naquela época a arca de Deus, ela representava a presença de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: e o que aconteceu com meu filho?
O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Queridos, quando a gente lê isso, é duro, pesado demais. Sabe, eu não estou aqui hoje dividindo algo com vocês para que vocês saiam daqui com uma palavra de julgamento, uma palavra de peso. O intuito dessa mensagem, daquilo que o Senhor está falando ao meu coração, é que nós possamos ter responsabilidade, zelo, temor, reverência com as coisas que Ele tem nos entregado. Queridos, a arca de Deus era a presença de Deus. A presença de Deus foi embora. Imagina esse homem, o susto, o choque. A presença de Deus foi embora. Um homem temente ao Senhor liderou um povo por 40 anos. Irmãos, um homem por 40 anos à frente de um povo não é para qualquer um. Eli, um homem cheio de sabedoria. E sabe algo que mexe comigo nessa passagem toda? É que a Bíblia fala um pouquinho mais para frente. Vamos ler comigo. 1 Samuel 4, 19 ao 22. Logo quando Eli cai, esse homem traz a notícia para ele: seus filhos morreram. A arca foi tomada. Eli cai, quebra o pescoço, morre. E a Bíblia diz que sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia de que a arca havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu o nome ao menino de Icabode. E disse: a glória se foi. Porque a arca de Deus foi tomada, e porque meu sogro e meu marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Icabode negligenciou, os filhos negligenciaram a posição dada por Deus, o pai negligenciou a autoridade dada por Deus. Icabode, foi-se a glória. Querido, não podemos gerar nada em nossas vidas que roube a glória de Deus. Não podemos gerar nada em nossos dias que roube a glória de Deus. Não podemos produzir em nossa igreja nada que roube a glória de Deus. Não podemos gerar nada que roube a presença de Deus. E o que nos faz refletir nesses dias, é que muitas vezes coisas da nossa vida roubam a glória de Deus e a gente nem percebe. Icabode, piloto automático,
Foi-se a glória e continuo fazendo. Foi-se a glória. A glória não. A glória. E continuo reproduzindo. Foi-se a glória de Deus. E continuo a me preocupar com aquilo que eu quero. Querido, nós não podemos gerar coisas, pelo amor de Deus. Que o Senhor nos livre nesses dias. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e misericórdia. Para que a gente não produza em nossas casas, em nossas vidas, na nossa igreja, coisas que vão roubar a glória de Deus, sem a gente perceber. Posição e lugar de autoridade negligenciado. O que o Senhor tem te chamado? Para que o Senhor tem despertado a sua vida? No que o Senhor tem te desafiado? Para que o Senhor tem feito o seu coração se quebrantar? Para onde o Senhor tem direcionado os seus olhos? Vivemos em uns dias em que é impossível, não é essa a palavra. Vivemos em dias em que é difícil perceber se a glória foi ou não. Vivemos em alguns momentos que é difícil perceber se estamos fazendo a obra de Deus com Deus. Se estamos fazendo as coisas de Deus com Deus. Se estamos sendo servos de Deus com Deus. Porque Ofni e Finéias eram sacerdotes do Senhor. Que a nossa atenção seja voltado para o Senhor nesses dias. Queridos, que a gente entenda o nosso lugar no Senhor. Que a gente saiba quem a gente é em Cristo. Sabe qual é a diferença dos dias atuais? Queridos, começar bem é bom e nem tão difícil. Mas terminar bem é a chave de tudo. O que vai fazer a nossa vida ficar firme em Jesus é a convicção e a certeza que a gente tem de quem a gente é nele. Só ouvir falar de Cristo Jesus não vai trazer sustento para os dias. A minha oração é para que o Senhor desperte a sua vida e a minha vida nesses dias. Irmãos, nós chegamos na cara do gol com um novo lugar. Para a gente alugar. Sabe, gente, compartilhando com vocês, às vezes é difícil pregar em lugares diferentes assim. A gente sente um peso espiritual. Às vezes a gente fica alguns minutos com uma sensação que a gente está falando e está batendo numa parede e voltando. A gente sabe que às vezes é difícil fincar, estabelecer ainda mais cultura e identidade sem ter um lugar próprio. A gente sabe disso. Então a gente tem um desejo no nosso coração de ter o nosso lugar. Chegamos próximo a ter esses dias. Mas eu disse para a Gra, não que eu não queria o lugar. Eu queria. Mas eu fiquei feliz de não ter dado certo. Porque, queridos, eu não quero fazer força para nada.
eu estou muito mais preocupado com aquilo que Jesus está produzindo na vida de cada um aqui do que o lugar que nós estamos. Mas é importante, eu não estou desmerecendo o lugar, eu estou clamando para Jesus, para que Jesus dê um lugar para nós, porque vai ser importante, eu quero. Mas esse lugar, ele não pode ser um lugar de Icabode. Nós vamos para o lugar e a glória ficou lá. Nós não podemos dar passos, queridos, sem a glória de Deus. Sabe, eu comecei a falar e nem terminei. Sobre a reflexão que eu estava fazendo nesses dias. Sobre as palavras declaradas sobre a minha vida. E eu estava dividindo isso com todo mundo ontem. E eu comecei a me lembrar de algumas palavras. E eu falei, cara, se cumpriu isso? Meu Deus, eu lembro dessa palavra aqui. Poxa, isso aqui não se cumpriu. Sabe, essas coisas parece que aviva algo dentro de nós, ativa o nosso coração, faz a gente dar uma mexida. Sabe, porque eu já vi tanta coisa na igreja. Não que eu seja o mais especialista a respeito de igreja, não é isso, mas a nossa bagagem, nossa experiência, ser experimentado diante das coisas do Senhor, nos faz mais prudente. Mas eu já vi tanta coisa na igreja, pessoas cheias de promessas, que não fazem nada com as promessas e as palavras de Deus sobre a vida delas. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida, já está declarado. Cabe você entender isso aqui que eu li. Receber a sua identidade e ter clareza da sua identidade nele. Que o Senhor ative o nosso coração e as nossas vidas para que a gente viva tempo de rendição, vida de devoção e entrega. Temor, tremor, reverência com as coisas de Deus. Não podemos brincar, queridos. Farley estava compartilhando com a gente várias coisas. Que é de chorar, irmão. Cara, eu tenho uma coisa dentro de mim. Que é a respeito das famílias. Há um tempo que a gente precisa, muito dedicar as nossas vidas para o nosso lar, para a nossa casa, para os filhos, para o marido, para a esposa. Avivamento de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas mesas. Sabe, queridos, as pessoas confundem posição ministerial com governo familiar. E deixa eu dizer uma coisa para chocar a sua vida. Posição ministerial não valida caráter. Unção não valida caráter. Mas caráter valida unção e posição ministerial. A gente precisa aprender que em muitos dias da nossa vida o Senhor vai afiar o nosso caráter. Em muitos dias da nossa vida o Senhor vai trabalhar em nós. Porque, irmão, se a gente soubesse toda a caminhada, a gente talvez ia arriar. Mas creia em uma coisa. De todo o seu coração. De todo o seu coração. Tenha convicção e certeza de quem você é nele. Porque Jesus se entregou numa cruz para perdão dos nossos pecados. Para declarar algo poderoso sobre a minha e a sua vida. E eu quero profetizar algo sobre nós. Eu quero profetizar algo sobre a comunidade Mosaico hoje. Eu
tenho um desejo que a gente viva dias profundos no Senhor aqui. Eu tenho um desejo que a gente tenha testemunho de crianças batizadas com o Espírito Santo dentro das nossas casas. Eu tenho um desejo de que pessoas sejam curadas no nosso culto. Eu tenho um desejo de que o Senhor faça de nós uma família forte e extraia de nós o melhor de nós mesmos. Abra comigo 1 Pedro. Primeira Pedro 2, do 4 ao 10. Queridos, o intuito dessa minha mensagem é trazer a todos nós o senso de reverência e temor com as coisas de Deus. Eu não estou aqui para pôr medo em ninguém. Mensagem assombrosa. Porque do mesmo jeito que essa mensagem pode estar falando ao coração de alguém, falou no meu. Do mesmo jeito que essa mensagem pode tocar a sua vida, também toca a minha. Eu simplesmente estou aqui para servir o Senhor e fazer aquilo que Ele quer. Amém? 1 Pedro 2, do 4 ao 10. Agarra isso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, eu estou diante de todos vocês, todos que creem. Esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Efésios 2, vou ler mais um, do 13 ao 22. Efésios 2, do 13 ao 22, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e a paz ao que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus, por meio do Espírito Santo. Queridos, que essa palavra possa despertar você. E eu quero fazer uma coisa hoje com todos. Eu queria chamar a turma da adoração. Sabe, como eu disse, eu quero reforçar isso. Eu creio que a gente está vivendo um tempo desafiador com relação às coisas do Senhor. Porque a gente viveu e observou e recebeu tanta tragédia na igreja, tantos testemunhos ruins, tantas coisas difíceis. E eu quero reforçar mais uma vez o intuito do que eu creio que o Senhor está ministrando sobre nós hoje. Essa mensagem é para que a gente afine ainda mais a nossa rota, para que a gente alinhe ainda mais a nossa vida diante daquilo que Ele está prestes a fazer, porque Ele já começou a boa obra, Ele é fiel, irmão, Ele vai cumprir. Sabe, eu quero nessa noite que você feche seus olhos. Eu quero que você medite em todas as palavras que o Senhor já declarou sobre a sua vida.